Alguma vez já bateu aquela sensação de estar lutando uma batalha invisível contra o cansaço, a falta de foco? E se a resposta para isso não estivesse num suplemento novo, mas sim num código de vitalidade ancestral? Hoje a gente vai decifrar o protocolo Blue Note, um sistema que promete reconectar o homem com a sua potência natural. Vamos mergulhar nessa? Sabe, vamos falar a verdade, quem é que nunca se sentiu assim? Aquela coisa de acordar já com o corpo pesado, chega à tarde, a energia simplesmente some e tentar focar numa única tarefa parece uma missão impossível. Isso não são só queixas isoladas, não. São sintomas de um problema bem maior que afeta muita gente por aí. E aqui está o ponto principal. A culpa não é de quem sente isso. O que está acontecendo é o resultado de uma verdadeira guerra invisível. Todos os dias existe uma batalha contra um mundo que, sem a gente perceber, sabota a nossa própria biologia. E está na hora de entender quem são esses inimigos. E o pior é que, nessa guerra, os inimigos estão por toda parte, sabe? Disfarçados no nosso dia a dia. A luz azul das telas que rouba nosso sono, a comida ultraprocessada que inflama o corpo, as toxinas no ambiente que basicamente envenenam nossos hormônios. Eles são os sabotadores silenciosos da nossa vitalidade. E o preço dessa guerra é altíssimo. Olha só esses dados. O nosso corpo, ele evoluiu para lidar com picos de estresse, tipo fugir de um predador. Mas o estresse de hoje em dia é constante, sem pausa. O resultado? Um cortisol que vive lá no teto. E os números são chocantes. O risco cardíaco dispara, a testosterona despenca e a massa muscular simplesmente vai embora. É uma conta que nossa biologia não foi feita para pagar. Mas e se tivesse um jeito de virar esse jogo? É exatamente essa a proposta do protocolo Blue Note. Pense nele não como mais uma dieta ou um treino da moda, mas sim como um mapa. Um mapa para reconquistar a soberania sobre o próprio corpo. É um chamado para a gente se tornar o maestro da nossa própria orquestra hormonal. E a filosofia por trás disso é o que muda tudo. Como diz aqui, o corpo não está quebrado. Ele é um instrumento de altíssima performance que foi desafinado pelo mundo moderno. O objetivo não é consertar, mas sim reaprender a tocar sua melhor melodia. É sair do papel de vítima e assumir o de mestre. Então, por onde a gente começa essa jornada de afinação? Bom, o primeiro passo é conhecer os inimigos que agem por dentro. O protocolo identifica 3 grandes vilões, que, quando saem do controle, causam verdadeiro caos no nosso sistema: o cortisol, a insulina e a dopamina. Pensa no cortisol como um tirano. Ele deveria ser um guarda-costas, que nos salva do perigo, mas virou um ditador que nos mantém em estado de alerta o tempo todo. Já a dopamina é como se fosse um gênio da lâmpada que foi sequestrado. Em vez de nos recompensar por grandes feitos, agora ela dá migalhas de prazer só por rolar o feed do celular, nos tornando prisioneiros da gratificação instantânea. E como saber se esse tirano está no poder? Os sinais são aqueles que, olha, muitos de nós conhecemos até demais. Acordar já se sentindo cansado, aquela gordura que insiste em ficar à barriga, a vontade louca de comer um doce no meio da tarde e aquela sensação de que o cérebro está funcionando em câmera lenta. Só familiar? Para tirar o tirano do estresse do trono, o protocolo propõe atos de rebeldia contra o caos moderno, transformar o sono num ritual sagrado bem longe das telas, trocar o barulho da cidade pelo silêncio da natureza, desligar as notificações e encontrar poder no ócio, e treinar não como uma punição, mas como uma celebração do que o corpo pode fazer. Essa imagem aqui mostra bem a encruzilhada em que a gente está. De um lado, a prisão da dopamina barata, onde somos só espectadores da nossa vida, hipnotizados pelas telas. Do outro, a liberdade do poder focado, onde nos tornamos protagonistas da nossa história. A escolha é essa: ser consumido ou criar. E como resgatar nossa motivação de verdade? O protocolo sugere um detox radical. Que tal experimentar um jejum de dopamina? Desligar de tudo que dá prazer fácil e rápido. Se desafiar com o desconforto de um banho gelado, de um treino intenso, e redescobrir o prazer de se perder numa tarefa complexa sem nenhuma distração. É assim que a gente ensina nosso cérebro a valorizar o que realmente importa. O último inimigo interno da nossa lista é a insulina. Pensa nela como um maestro que rege como nosso corpo usa e guarda energia. Uma dieta cheia de açúcar e processados faz esse maestro perder totalmente o controle. E aí vem acúmulo de gordura e queda de testosterona. E como a gente pode ver, uma das ferramentas mais poderosas para restaurar a ordem é o jejum intermitente, que ensina o corpo a ser eficiente de novo. Ok, depois de aprender a se defender dos sabotadores, chegou a hora de partir para o ataque. Agora que conhecemos os inimigos, vamos despertar nossos maiores aliados nessa busca pela vitalidade: a poderosa testosterona,
o regenerador hormônio do crescimento, o GH, e a guardiã do sono, a melatonina. Esquece tudo que já foi dito sobre testosterona. É muito mais do que músculos e desejo sexual. É o combustível que transforma ideias em realidade, que nos dá a coragem para assumir riscos, a clareza para liderar. É o hormônio que nos convida a ser o herói da nossa própria jornada, e não só um figurante. E como despertar esse poder todo? O segredo, segundo o protocolo, é voltar às nossas raízes. É sentir o sol na pele, abraçar o frio, nutrir o corpo com as gorduras que ele realmente precisa, é declarar guerra aos plásticos e toxinas que nos enfraquecem, e, acima de tudo, encontrar uma missão que te mova, um desafio que te faça sentir vivo. É assim que se cultiva uma mentalidade de caçador. E olha que interessante. Se a testosterona é o combustível do dia, o hormônio do crescimento é o mestre da noite. É durante o sono profundo que nosso corpo se reconstrói, queima gordura e rejuvenesce. E o mais incrível é que o acesso a essa fonte da juventude não custa nada. O segredo está em honrar o poder de uma boa noite de sono. Agora, vamos entrar num território mais fundo, um dos segredos talvez mais bem guardados da vitalidade masculina. O protocolo nos convida a olhar para a nossa energia mais primordial, a energia sexual, não como algo a ser gasto de qualquer jeito, mas como o nosso maior tesouro. Como essa frase deixa bem claro, a energia sexual é a nossa força vital em seu estado mais puro. É o fogo que pode tanto nos consumir quanto nos impulsionar para a grandeza. A proposta aqui é aprender a dominar esse fogo e usá-lo para alimentar a nossa criatividade, nossa ambição e nosso propósito. Para dominar esse fogo interior, o protocolo resgata práticas milenares. A ideia é aprender a redirecionar essa energia poderosa, ao invés de simplesmente desperdiçá-la. Através de técnicas de respiração e controle, é possível transformar o impulso sexual em combustível para a mente e para o espírito, alcançando novos níveis de clareza e poder pessoal. Então, quando a gente junta todas essas peças, o que a gente tem não é só uma série de dicas, mas sim um código de honra para o homem moderno. É quase como instalar um novo sistema operacional projetado para performance e vitalidade máximas. E quais são os mandamentos desse novo código? Primeiro, honrar o sono como um templo. Segundo, nutrir o corpo com o alimento dos nossos ancestrais. Terceiro, mover o corpo com intensidade e recuperá-lo com sabedoria. Quarto, viver com um propósito que incendeia. E quinto, dominar o fogo interior. Esses são os 5 pilares que sustentam uma vida de poder e vitalidade. E o resultado de seguir esse código? Lembra daquelas manhãs de cansaço e das tardes sem foco? O que o protocolo promete é a libertação disso. É a chance de se reconectar com a sua versão mais poderosa e autêntica. É transformar a vitalidade, que hoje pode ser uma exceção, na sua nova realidade. E assim a gente chega ao final desta análise. A pergunta que fica não é se o corpo está quebrado, mas se existe a disposição para pegar o instrumento e começar a afiná-lo. A melodia de uma vida plena está aí, esperando para ser tocada. A maestria está a um passo de distância. Que tal dar esse passo?